mais uma aula de Geografia e Política para você. Na aula de hoje vamos falar do continente africano, beleza? Vamos começar de todos os continentes, é o que mais aparece aí no vestibular e no Enem. A Ásia aparece, mas quando aparece a Ásia, geralmente aparece mais sobre um país. E o continente africano, eles gostam muito de botar, claro, o continente geral, seja a questão física, mas mais a questão humana, principalmente ligado à pobreza, né, aos conflitos. Então a gente vai cercar isso para você. Então vamos lá começar a estudar sobre a África, mostrando para você. Você vê, obviamente, vários países. Nós temos aí mais de 50 países no continente. Nós temos aí o terceiro maior continente em extensão. Nós temos também algo bem importante para saber, uma grande diversidade étnica, cultural, social e política nesse continente. O que chama mais atenção, obviamente, são os problemas desse continente. Mas a gente sabe que temos aí grande potencial para desenvolver. Devido ao seu processo de colonização, você viu aí que foi sobre história, a gente vai dar aqui realmente que envolve mais geografia para você entender a origem de alguns conflitos nesse continente. Quando eu falo África, um irá de saber duas Áfricas. O que é o termo duas Áfricas, Marcelo? Bom, duas Áfricas porque existe duas grandes porções, a África branca e a África negra. A África branca também chamada de África saariana ou África setentrional. A África negra, a África subsaariana, aonde então ainda estão os piores, os maiores problemas do continente. Nós temos aí o continente africano com cerca de mais ou menos 14% do território do mundo, beleza? Continuando para você, algo importante que você vai entender a origem de vários conflitos foi a partilha da África. Em 1884 e 1885, nós tivemos o famoso Tratado de Berlim, galera, o Tratado de Berlim, que nada mais foi de um tratado para dividir o continente africano em colônias, beleza? Então nós temos ali, no século XIX, os países europeus, eles acabam lá de dividir a África em colônias. Algo muito interessante que a gente começa a perceber, entender e fazer a conexão, esse é o grande objetivo para você, o Nirado sempre fala isso, conectar os conteúdos. Todo o motivo da Primeira Guerra Mundial, ali, a expansão territorial feita ali pela Alemanha, tu vê que a Alemanha aqui, nesta divisão, se você perceber, ela fica com pouco território, tá? Então, o motivo dela expandir para buscar mais territórios, mais terra, um dos pequenos, um dos fatores também foi que ela não levou muita vantagem nessa partida. A gente percebe aqui que os dois países que levaram mais vantagem foi quem, Marcelo? Foi a França, tá aqui em amarelo para você, e em verde ali mais claro a Inglaterra. Foram os dois países que pegaram mais colônias. Obviamente, ao Unirado, nós temos Portugal, nós temos colônias belgas, colônias italianas também ficaram com poucas porções, mas principalmente França e Inglaterra. Mas o que eu quero que tu entenda, o que isso, Marcelo, tem a ver com conflitos? Aqui é a minha África, tá? Então o que aconteceu? Que quando teve a separação, vou exagerar aqui a grosso modo para você, mas para você entender, é que deixaram tribos inimigas no mesmo território. Eles não respeitaram a questão étnica, apenas os aspectos físicos. Então, do lado de cá do rio, o país não. Além de separar as tribos, deixando uma tribo metade para um país, metade para outro, colocaram tribos inimigas no mesmo território. Então a disputa pelo poder, a diferença, a rivalidade entre algumas delas, obviamente vão se agravando com o tempo. Um exemplo bem comum, aconteceu num pequeno país, vamos supor, não é aqui, mas só para a gente entender, nós temos aqui, nessa região aqui, Ruanda, Ruanda foi um dos piores conflitos da história, onde duas tribos, vamos simular aqui para você, que foi os Tutsis e os Hutus, correto? Disputando aqui, obviamente, o poder, uma etnia totalmente diferente para outra. Então, devido a uma crise que existiu naquele país, um acaba culpando o outro. A gente vai ver isso daqui a pouquinho para você, beleza? Então nós temos aqui, desde o Tratado de Berlim, em 1880, naquele período, e como ficou ali em 1914, aqui nós não tínhamos ali grande divisão, eram grandes territórios, grandes povos, não tinha o limite político, e após a divisão para você, você vê já ela totalmente a mais, fatiada ali para você, entendendo
dizendo que grande parte, né, das colônias eram francesas ou inglesas, principalmente, tá? Aqui nós temos os conflitos. Nós vamos entrar agora nesse assunto. Dos conflitos, né, os principais motivos étnicos, então nós temos ali, né, a diferença étnica, nós temos conflitos religiosos que vem acontecendo, né, por exemplo, ali a questão da Nigéria, na atualidade, nós temos ali um conflito que envolve muita questão religiosa, né, o conflito envolvendo as tribos com a religião ali islâmica crescendo, algumas áreas de religião também cristã crescendo, mas principalmente envolvendo a religião islâmica, né, com uma outra crença, principalmente a tribal, que é a crença original de vários desses povos, beleza? E também alguns motivos políticos, como foi a questão da Primavera Árabe, né, como foi alguns outros conflitos se envolvendo, mas é mais étnico-religioso e também político, principalmente a questão da Primavera Árabe. Seriam inúmeros conflitos, né? E o tio de história, seu professor de história aí, ele explica para você, obviamente, a questão que envolve mais a parte da história. Mas a geografia entrou metidinha e a gente vai passar para vocês alguns conflitos. Então a gente passou aqui o de Ruanda, o de Sudão e o da Nigéria como os três principais que mais podem aparecer. O de Ruanda, como o pior da história, você deve ter visto, virou vários filmes, Tiros em Ruanda, Hotel Ruanda, histórias de um massacre, tem mais filme ainda que envolve esse conflito que foi grande em 84. É o Sudão, que deu origem aí ao mais novo país do mundo, que é o Sudão do Sul, e nós temos aí o da Nigéria, que vem ganhando repercussão na mídia, né, onde nós temos ali um conflito religioso muito forte, beleza? Então a gente vai aqui explicar para você, dar aquela pincelada, que você vai aprofundar em história. Então vamos aqui explicar para você, né, primeiro o conflito de Ruanda, vamos cercar para você, tá? O conflito de Ruanda a gente sabe que ele envolve, né, duas grandes tribos, como eu falei para vocês, os Tutsis e os Hutus. Então, os Tutsis é que comandavam, né, durante muito tempo ali a política ali, né, a monarquia, que era a monarquia em Ruanda. Aí eles foram derrubados, né, do poder pelos Hutus em 1959, beleza? Vários desses Tutsis são migrados somente para os países vizinhos. Os Hutus, que são a maioria lá em Ruanda, mais ou menos 85% da população, comandavam ali a economia. Na década de 90, os Tutsis montam ali, né, parte dos Tutsis, um grupo rebelde para tentar conquistar ali o poder do país. E não conseguem, não vencem. Isso dura de 90 até 93 mais ou menos. Mas em 94 tem um fato muito importante. O que acontece em 94, galera? Né, o presidente, que era Hutu, ele acaba morrendo aí num acidente de avião. E os Hutus, parte dos Hutus, né, acusam os Tutsis, né, de cometer ali o atentado, matando o presidente de Ruanda e também de Burundi, ali, um país vizinho. Mas por que foi feito isso? Né, historicamente, aí, alguns historiadores acabam contando a seguinte versão desse fato. Os Tutsis eram uma minoria, mas eles tinham um controle muito grande da parte que envolvia a pecuária, alguma coisa da agricultura do país. Tá? Então os Hutus queriam exterminar de vez os Tutsis. Então toda a crise que o país estava passando, eles queriam culpar essa crise dos Tutsis. Então seria esse o fator principal para haver um extermínio de vez dos Tutsis, que eles chamavam de inferiores, de baratas, né? E obviamente teve toda essa perseguição. Aí esse partido, né, ele acaba distribuindo, fazendo todo o movimento através da rádio, para convencer a população, distribuem armas, né, facões à população Hutus e ordenam, né, fazem barreiras e começam a exterminar os Tutsis. E tinha algumas regras bem severas. Se o cara ele fosse Hutu e ele fosse casado com a mulher Tutsi, ele deveria matar a esposa. Se não matasse, ele seria morto. Então mais de 1 milhão de pessoas foram mortas nesse conflito. Muitos refugiados surgiram também nessa época para os países vizinhos, depois de toda uma pressão que existiu, tanto internacional, durante muito tempo não foi feito nada, o conflito, né, se intensificava, o exército de paz da ONU não deu conta todo esse processo. Depois de muito tempo, né, houve uma invasão e conseguiram conter ali os rebeldes, mas muita gente foi morta, muita gente, principalmente, né, os Hutus, beleza? Então esse é o conflito ali, né, que na década de 90, 94, não faz tanto tempo assim, gerou milhares de refugiados, um conflito étnico daquele primeiro que nós mostramos para vocês. O segundo conflito envolve uma questão política muito forte. Sudão é o maior país da África. E o Sudão, fisicamente, ele é bem diferente. A porção norte do Sudão é formada por deserto e a porção sul por mais
florestas, né? A porção norte pega bem ali a parte do Saara. E nessa porção ali do norte do Sudão, população conhecida, né, como pseudos muçulmanos. Mas por que esse nome, Marcelo, pseudos muçulmanos? Porque é a população negra, né, de origem negra, tribal, mas que tem a religião de influência ali do norte da África, a população árabe. Então os conhecidos, né, como os pseudos muçulmanos. E do sul, população tribal, essa diferença religiosa. Por isso que esse conflito aqui é apontado como um conflito político religioso, tá? Então, aqui a porção sul com forte influência da China. Na fronteira entre essas duas porções foram descobertos novas reservas de petróleo. Então, toda essa tendência do sul querer se separar do norte, alegando, né, toda essa diferença religiosa, a gente sabe que tem uma influência internacional muito grande. Tá ali Darfur destacado para você, né, esse ponto, né, ocidental do Sudão, onde teve um grande conflito ali em 2003, milhares de pessoas morreram, grandes números de refugiados, e depois eles chegam num acordo onde o sul é separar. As fronteiras, né, não estão bem acordadas porque o norte alega que a maior parte da riqueza ficou para o sul, mas o exército, sua porção sul, com forte influência principalmente da China, conseguiu ali fazer os seus acordos e conseguir grande parte dessa riqueza. Beleza? Esse é um conflito aí bem atual para vocês, né? Vai se intensificar ali nos anos 2000, 2010, 2011, todo esse acordo sendo feito e o Sudão aí sendo reconhecido, o Sudão do Sul, né, mais precisamente, como o mais novo país da África. E por último aqui a questão da Nigéria, que é um conflito sim religioso, principalmente, né? Aqui um conflito étnico, aqui um conflito político religioso, aqui um outro conflito para você religioso. Bom, beleza, a Nigéria aqui o conflito envolve mais a questão religiosa, envolvendo a religião islâmica crescendo muito, né? E outras religiões também crescendo, somente a cristã, da igreja evangélica, né? Outras religiões envolvendo o cristianismo no país. A religião islâmica, não aceitando isso, ela começa, né, a atacar fogo, a queimar alguns templos, igrejas, né, da população cristã e sequestrando meninas, né, que você viu aí em várias reportagens com certeza. Então esse conflito da Nigéria, ele é um conflito que, Marcelo, ele é um conflito religioso, envolvendo a religião islâmica, que impede, né, o crescimento de outras religiões no país e querendo transformar a Nigéria aí num país islâmico. O que chama a atenção é que a Nigéria é um país que tem muito petróleo, né, muita riqueza, né, crescendo aí, tanto é que a Nigéria ela faz parte da OPEP e a gente tem que estar ligado nisso. Aqui nós temos os slides com os conflitos aí que mais aparecem no vestibular aí, né? Todos. Aqueles outros de Ruanda aparece, né? O da Nigéria tem aparecido, também o do Sudão do Sul, mas são casos isolados. A gente só deu uma pincelada para cercar para você e você vai ver tudo sobre história. Mas o apartheid, a Primavera Árabe, sim, tem aparecido bastante. Então a gente vai também cercar a parte de geografia que importa para você. A Primavera Árabe é todo movimento que existe no norte da África, no Oriente Médio, né? A população lutando contra os governos ditatoriais. Governos que assumiram o poder no país, a maior parte dele, desde a época da independência desses países, que vão começar ali depois da Segunda Guerra Mundial, vão se intensificar na década de 60 e a década de 70. Então isso aí começa, né, uma eclosão de movimentos rebeldes, começa na Tunísia lá, né, onde uma pressão muito forte da população do povo, um cara cansado de pagar imposto, está desempregado, ele vai vender fruta na rua, a população toma a sua barraca de fruta e indignado taca fogo no seu próprio corpo. E isso a população começa a revoltar, bate foto e começa, né, esse movimento se espalhar nos outros países e a população se revolta contra os governos ditatoriais. Na Líbia derrubaram Gaddafi, no Egito derrubaram o Mubarak, né? Alguns países conseguiram derrubar, no Iêmen foi derrubado, na própria Tunísia, outros grandes protestos, né? Como no Iraque, na Argélia, dentre outros países. A questão da Síria a gente tem que estar atento, né? Apesar de não ser na África, já que a gente está falando dessa mesma Primavera Árabe, né? A nossa consideração é aqui nessa parte. Mas na Síria um conflito também começa que não é derrubado o governo, né? A população vai contra lá. Mas por que não é derrubado o governo? Ó, na Líbia, no Egito, no Iêmen, não tinha um grande aliado, não era nem a Rússia, nem a China, nem os Estados Unidos um grande aliado deles. Aí conseguiram derrubar o presidente. Já na Síria, ela tem a Rússia como um grande aliado. No Bahrein, por exemplo, também tem os Estados Unidos como um grande aliado. Então, nos países onde há um grande interesse externo, né, eles apoiam o presidente e não derrubam o governo. Já na Líbia, no Egito, na Tunísia, no Iêmen, conseguiram derrubar. Então, quem tem que saber, Marcelo, na parte de geografia, é um movimento, né, da população contra governos ditatoriais
ela é conhecida como a Revolução 2.0, pelo uso da tecnologia que propaga esse movimento, onde a população sai para a rua para derrubar o governo. O caso Síria é um caso mais grave, mas isso é lá, né? Vou falar mais disso quando a gente falar da Ásia para você, tá? Já o apartheid é uma segregação racial, né? A população branca, a minoria branca, contra o direito aí, né, dos negros, né? Portanto, o negro não podia votar, o negro não poderia estudar, frequentar os mesmos locais públicos, banheiro, praia, né? Totalmente segregado. E a população começa a se revoltar, liderada aí, né, por um movimento aí forte, popular, pelo Mandela. Você deve ter visto algum filme aí, vários filmes novos saindo sobre a história do Mandela aí. Então tu sabe que ele vai ser o primeiro presidente negro eleito. A África do Sul começa a sofrer vários embargos, uma pressão internacional para liberar Mandela, né, e por fim ao apartheid, e muita gente morre nesse conflito, né? Os negros, eles lutam pelo direito, por ser a maioria, moravam em bairros bem pobres, aí, conhecido como Bantustões, né? Eu tive história de ter explicado para você. E também o mais famoso de todos, só por curiosidade, é o Soweto, né? Uma grande favela, e os brancos em bairros isolados, com conforto, né? Com toda a estrutura. E eles tinham medo, né, que os negros tomassem poder, tivessem a liberdade, que não eleger só presidentes negros. Inclusive depois do apartheid, todos os presidentes da África do Sul, um país aí, o país mais rico da África, foram presidentes negros, tá? Então tem toda essa pressão internacional. O Mandela, ele é libertado na década de 90 e se torna aí, né, o primeiro presidente negro da África lá para cá, né? Apesar de até hoje a economia quem comanda é a população branca do país, são donos da maior parte dos meios de produção do país, tá? Aí é um país que vem crescendo, né? Faz parte do BRICS, você deve saber bem disso. Bom, e a economia da África, do continente africano, é muito baseado no extrativismo mineral, tá? Nós temos também indústrias, temos na África do Sul, tem indústria de automóveis, né? Nós temos alguma indústria, mas as indústrias muito ligadas à indústria de base. Economia baseada na agricultura, pecuária, subsistência e também alguma coisa voltada à exportação no regime plantation, tropicais voltados à exportação, mas minérios é o que vai dominar. Você pode perceber ouro bem espalhado no continente, né? Extração de ferro em alguns pontos, manganês também forte, e aqui essa parte diamante também. Crescendo o petróleo, tá? Crescendo o petróleo, né? Tanto na África do Norte ali, né? Líbia, nós temos a Argélia, e também na África subsaariana, África Negra, em destaque para Angola, Nigéria, e países com petróleo, galera irada. Na parte industrial, indústrias principalmente multinacionais, né? Calçados, automobilístico é o destaque, e o turismo vem crescendo muito, sim, né? No continente africano, África do Sul, o Egito, aqui eu botei imagem das pirâmides para vocês, depois da Primavera Árabe deu uma acalmada e retomando aí o turismo novamente, e outros países na região de Savana, na região de Madagascar, são países aí que tem um turismo de aventura, um turismo natural muito forte, crescendo, né? Bastante, mas o ponto mais visitado, obviamente, são as pirâmides do Egito. Um outro país que destaca em turismo, a África do Sul. Beleza? Então, a economia baseada em extrativismo mineral, algumas indústrias multinacionais nos segmentos de bens de consumo e o turismo aí muito forte no continente. Vamos fechar nossa aula, então, uma aula extensa, a questão da parte física para você. O relevo é formado principalmente por planaltos, é a parte da mais escura ali para você, sendo na porção nordeste os pontos mais elevados. Aqui nós temos uma imagem bem típica para você, que o Kilimanjaro, toda essa região montanhosa, que é a área do Rift Valley, um movimento transformante das placas tectônicas. Nessa outra porção aqui são os planaltos mais antigos e desgastados, com algumas áreas de planície, como você pode ver aqui na cor, né, puxando mais para o verde, ali todas as áreas verde aqui, áreas de planície que envolve ali o Saara principalmente, e também essa área aqui mais ocidental do continente africano. O clima bem variado por ser cortado por Câncer, Equador e Capricórnio, então o clima predominante é o clima tropical, esse tropical com grandes áreas de clima desértico, destaque aqui para o deserto Saara. No clima temperado, que nós temos o deserto do Kalahari, que ele é formado pela corrente marítima fria de Benguela, que não deixa a umidade entrar. Já o deserto Saara
Saara, ele é formado pela cadeia montanhosa do Atlas e pela corrente fria das Canárias, das Ilhas Canárias, que não deixa a umidade entrar, formando assim uma grande área desértica. Lembra que nas áreas desérticas, climas com grandes variações de temperaturas diárias, dia muito quente, noite muito fria. O clima tropical também bem presente, né? E o clima equatorial, a parte que mais chove, com a atuação das correntes aqui quentes, que jogam toda a umidade para dentro do continente. Também temos o clima temperado em algumas áreas. A vegetação associa o clima. Clima desértico, vegetação desértica, né? Planta xerófila, planta de deserto, né? Que armazena água. A vegetação predominante, se o clima predominante é o tropical, a vegetação predominante vai ser a savana, né? Arbusto esparçado por gramínea amarelada. No clima equatorial, nós temos as florestas tropicais. Destaque para a floresta do Congo, uma floresta igualzinha à Amazônia, mesma característica para você, aluno irado. E temos também áreas presentes ali com a vegetação mediterrânea, mais no extremo sul, né, do continente, e também algumas áreas de estepe, que é a área de transição entre a área desértica e uma região um pouco mais úmida. Aqui nós temos, por exemplo, uma área conhecida como Sahel. Sahel é uma área de transição, né, formada ali principalmente por o quê? Savanas e estepes, que é uma mistura ali básica para você, beleza? A hidrografia em destaque para rios temporários nessas áreas, e na área que chove mais, os principais rios ali, né? Toda a bacia do Congo, do Níger, que são as principais, e o Nilo, que é o grande rio aqui, que nasce nessa região mais central, próximo ao Lago Vitória, e vai correndo lá até desaguar no mar Mediterrâneo, né? Temos o rio Nilo aí como destaque. Alguns lagos também formados pelo degelo, né? Como por exemplo, da região do Kilimanjaro ali, o Lago Vitória, que é o mais famoso de todos. Beleza? Um beijo no seu coração, a aula ficou um pouco grande aí, mas estude bastante. É o continente que mais aparece no vestibular, principalmente pela questão que envolve fome, né, que envolve os problemas que tem a ver com o processo de colonização e toda a economia baseada no extrativismo, onde pequenas empresas, empresas multinacionais ou pequenos grupos ali tomam poder e enriquecem, enquanto a população não tem acesso a essa riqueza. Nós temos problemas de AIDS, é o continente onde tem mais AIDS, né? Então nós temos ali toda a questão religiosa que envolve também, agravando esse problema, porque em alguns países acreditam que se transarem com a menina virgem vão curar aí, né, da AIDS, vai espalhando toda essa aí grande epidemia, principalmente no sul da África, fica atento a isso. A fome também, nós temos ali países com baixíssimo IDH, então a gente morre de fome no continente africano porque a economia é voltada, né, à exportação quando se fala de agricultura do tipo plantation, beleza? Tranquilaço? Beijo no seu coração, liderado. Segue bem essa aula, que é uma aula que aparece sim, no vestibular do Enem, mais ligado à questão da economia, mais ligado à questão da desigualdade. Não tenha dificuldade, né? A gente sabe que são realmente países com baixos indicadores sociais. Isso vai ser fácil para você responder. Beijão aí, estuda bastante. Até a nossa próxima aula, aluno irado.